A questão já está aí na telinha, pode botar ali, por favor. Dê o sinal dos parâmetros A, B e C da parábola. Tá? Aqui eu tenho quatro parábolas e eu tenho todas, evidentemente, funções do segundo grau. E eu tenho os seguintes casos. Esse primeiro caso aqui, vamos dar o sinal, função do segundo grau, ax2 mais bx mais c. Aí eu tenho quem? O A é positivo, por quê? Porque a concavidade está voltada para onde? Para cima. O A é quem determina se a concavidade ela está voltada para cima ou para baixo. Esse B é negativo por quê? O B se refere ao seguinte: eu tenho toda a função do segundo grau, ela tem seu ramo decrescente até chegar no vértice, e depois ela pegou seu ramo crescente. Concavidade para cima, tem seu ramo decrescente, depois seu ramo crescente. Quando o B é negativo, significa dizer que ela toca o eixo Y no seu ramo decrescente. E aqui eu tenho C o quê? C positivo, C maior que zero. Por que o C é positivo? Termo independente, como eu já falei, é o ponto de interseção com o eixo Y. E essa parábola está tocando o eixo Y num valor positivo. Por exemplo, eu coloquei uma função aqui, ó, 2x ao quadrado, o A é positivo, o B é negativo e o C é positivo. Essa função, será que ela representa essa parábola? Temos que verificar o delta. Por quê, Ronaldo? O delta, o discriminante delta, é que nos diz quantas raízes tem uma função. Esse gráfico, o delta dele necessariamente deve ser negativo, porque o gráfico não encosta no eixo das abscissas, como você está vendo aí na sua telinha. Então, se o gráfico não encosta, o delta deve ser negativo. Vamos embora ver. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes 1. Então, eu encontrei o quê? Que delta vale 1. Se o delta é positivo, esse gráfico não representa essa função. E qual será o gráfico que vai representar essa função, Ronaldo? Esse gráfico aí que está na sua telinha. O C é positivo, toca no eixo Y, num ponto positivo. O B é negativo, toca no ramo decrescente da parábola. E o delta, em função, como o delta é positivo, ele tem duas raízes. Está aqui, ó. Uma raiz é esse ponto, a outra raiz é esse outro. Ok? Analisando a letra B. Essa letra B tem a concavidade voltada para baixo. Então, já estou vendo, olha, tem a concavidade para baixo. Então, evidentemente que o A deve ser o quê? Negativo. O A deve ser menor que zero. Concavidade para baixo. O B é positivo por quê, Ronaldo? Ele está tocando o eixo Y no seu ramo crescente. Está crescendo aqui a função. Então, o B deve ser o quê? Um valor positivo. E o C deve ser um valor positivo também. Por quê? Porque toca o eixo Y num número positivo. Ok? Um exemplo aí, ó. Eu tenho menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. O A é negativo, o B é positivo e o C também é. Calculando o delta, só para a gente verificar. 2 ao quadrado menos 4ac, efetuando as continhas, eu encontrei que o delta vale 16. Se o delta é 16, evidentemente que ele possui duas raízes. Está aqui, ó. No item C, aqui é curioso. O A é negativo porque a concavidade é para baixo, ok? Ele toca o B. O B é igual a zero. Por que o B é igual a zero, Ronaldo? Está vendo que aqui eu tenho um ramo crescente da parábola, aqui eu tenho um ramo decrescente da parábola. Então, caro vestibulando, você não vai esquecer disso, olha. Quando o vértice está em cima do eixo Y, não esqueça não, viu? Quando o vértice está em cima do eixo Y, o B da equação ele é igual a zero, ok? Quando o vértice está em cima do eixo Y, o B necessariamente é igual a zero. Por quê? Ele toca o eixo Y nem no seu ramo crescente, nem no seu ramo decrescente da parábola. Ok? Então lembre-se, x do vértice, o vértice está em cima do eixo Y, então necessariamente o B é igual a zero. E o C aqui, Ronaldo, também vai ser zero, porque ele está tocando exatamente na origem do plano cartesiano. Um exemplo está aí, menos 5x ao quadrado. O A é negativo e o B e o C são iguais a zero. Você calculando o delta, evidentemente que o delta vai dar zero. Outra curiosidade, se o delta é igual a zero é porque a equação tem somente uma raiz, um ponto de interseção com o eixo x, ok? Delta igual a zero. E essa última
nossa última parábola, eu tenho o quê? O A é negativo, certo? O B também negativo, porque aqui, ó, ramo decrescente, vai encostar lá embaixo, ó, se eu prolongar aqui a parábola. E o C também será negativo. Por quê? A parábola vai tocar o eixo Y num número negativo, logo abaixo do eixo X. Então, olha, o A negativo com cavidade para baixo, o B negativo porque é o ramo decrescente que toca o eixo Y, e como a parábola, a função toca lá embaixo no número negativo, o C também será negativo. Tá aí um exemplo, calculando o delta para a gente confirmar, menos 5x ao quadrado, menos 4x, menos 1 vezes menos 3, efetuando aí as continhas, menos 5 ao quadrado, 25. Cuidado com o jogo de sinal, faça com calma, também não precisa fazer apressado demais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 3, 12. 25 menos 12 eu tenho quanto? Tenho 13. Delta positivo significa dizer que tem duas o quê? Duas raízes. Ok? Bom, você tem que prestar atenção no seguinte, nessas questões que envolvem gráfico, você tem que ter calma na leitura. Ok? A leitura ela é fundamental para que você faça uma boa prova, que você faça uma boa questão e você acerte ela, tá? Nas questões que envolvem gráfico, esse ano com certeza deverá aparecer gráfico, talvez apareça de trigonometria, talvez de função, tá? Na prova de química, a chance também é grande de aparecer um gráfico para você analisar. Então, questões que aparecem gráfico, caro vestibulando, é muito fácil. Por quê? Porque você já sabe que a resposta está na própria questão. Basta você fazer uma leitura do gráfico. Você fazendo uma leitura, você vai conseguir efetuar uma boa prova.